Sabe quando uma lembrança antiga te cutuca de repente como se fosse uma pedrinha dentro do sapato? Pois então, tem dias que essa história do Mauro não sai da minha cabeça. E olha que faz tempo, viu? Mas tem coisa que o tempo não apaga, só esconde debaixo do tapete. Quando venta forte, levanta tudo de novo. Naquela época, Mauro era um dos caras mais na dele que você podia encontrar. Trabalhava como ajudante numa serraria ali perto do morro. Passava as tardes empilhando tábuas e serrando vigas com uma paciência que dava até gosto de ver. Morava numa casinha simples, feita de alvenaria baixa, pintada de amarelo, com a mulher dele, Andréia. Uma mulher direita, batalhadora, dessas que acordam antes do sol para passar café pro marido e ainda deixam a marmita pronta, com bilhetinho carinhoso. Mas aí apareceu Cecília. Ela chegou do nada, vinda da cidade grande, com uns papéis de herança nas mãos e um olhar que parecia mirar lá dentro da gente. Tava morando na antiga casa do finado seu Antônio, aquela com o telhado torto que ninguém queria mais. Reformou tudo, plantou roseiras, pintou o portão de branco. O pessoal começou a comentar, e o Mauro bom. O Mauro parou de sorrir para Andréia. A padaria era o ponto de encontro da vila. E foi ali que começaram os bochichos. Dona Elza, a padeira, disse que viu Mauro olhando demais. João, o entregador, jurava que Mauro inventava desculpas só para passar pela rua da Cecília. E logo os cochichos viraram certeza. Não que Mauro tivesse coragem de fazer algo, mas o desejo dele ficou maior que a vergonha. Aí vem a parte mais torta. Numa noite em que a lua estava encoberta, Mauro sumiu por umas horas. Disse que ia visitar um tio doente, mas Andréia sabia que era mentira. E eu também sabia, porque fui eu que vi ele na entrada da mata seguindo pela trilha do rio, lá para as bandas do rancho velho da Dona Otília. Sim, a rezadeira. Dona Otília já tinha fama. Gente ia lá para curar quebranto, resolver briga de herança, mas também para pedir coisa errada. Amarração amorosa, por exemplo. Mauro voltou diferente naquela noite. Olhar fixo, calado, e a casa dele ficou pesada. Andréia contou depois que ele dormia falando nomes, e a comida começava a azedar mais rápido, por mais que ela fervesse. Até o cachorro, o sultão, não queria mais ficar dentro. Parte 1. No dia seguinte, o portão da casa de Cecília apareceu com um pano vermelho amarrado, bem no meio da tranca. Tinha uns galhos secos junto e uma pedra com um risco torto. Ela mandou tirar, claro, e disse que era coisa de moleque. Mas depois disso, começou a passar mal. Vomitava sem parar. A pele dela ficou pálida, feito cera. Os dias foram ficando estranhos. Mauro se aproximava dela como quem quer ajudar. Mas o olhar dele tinha um fogo diferente. Andréia tentou conversar com ele, implorar, perguntar se ele estava com outra. Ele negava, mas à noite desaparecia, e o cheiro de erva que vinha da roupa dele era forte, enjoado, grudava nas paredes. Na serraria, Mauro teve um ataque. Gritou do nada. Disse que viu a cara de Cecília na lâmina da serra. Os colegas seguraram ele, assustados. O patrão deu folga de 2 dias. Nesse tempo, Andréia sumiu. Disseram que foi visitar a mãe. Mas achei estranho. O guarda-roupa estava todo fechado, menos uma gaveta. Dentro tinha uma imagem de Santo Antônio com o rosto coberto por um pano preto. E uma aliança partida ao meio. A vizinhança começou a evitar Mauro. As crianças passavam longe. Até Dona Elza, que era sempre sorridente, fechava a cara quando ele passava. Foi aí que o sultão apareceu morto, bem na frente do portão, sem sinal de ferida. Só deitado ali, como quem deita e não levanta mais. E a Cecília? Bom, ela foi embora de repente. A casa ficou fechada, com um cartaz de vende-se amassado na porta. Disseram que ela melhorou, mas que não queria mais saber da vila. Mauro ficou sozinho, e a casa dele começou a mofar. Literalmente. As paredes ganharam manchas pretas. As plantas do quintal secaram. A serraria o demitiu. E ele passou a andar pela vila como um vulto,
murmurando palavras que ninguém entendia. A gente ainda não sabia o que tinha acontecido com Andréia. A última vez que alguém viu Cecília foi no batizado da filha de Ana, uma prima distante. Ela chegou calada, sentou no fundo da igreja e saiu antes da última bênção. Uns dizem que ela mudou para a casa de uma tia em Minas, outros acham que está aqui perto ainda, só que ninguém mais quer se envolver. O certo é que, depois daquele dia, Mauro ficou diferente. Não só por dentro, mas por fora também. Ele emagreceu tanto que dava para ver os ossos do rosto dele por baixo da pele fina. Os olhos ficaram fundos, como se ele não dormisse há semanas. Passava os dias sentado na frente da casa, encarando o mato alto do outro lado da rua, como se esperasse alguém sair de lá. Quando alguém puxava a conversa, ele fingia que não ouvia. E quando falavam de Cecília, ele soltava uma risada seca, amarga, dessas que arrepiam até os pelos da nuca. Uma noite dessas, Dona Nair, que morava na rua de cima, foi até lá levar um pão caseiro, como fazia de vez em quando, e encontrou Mauro falando sozinho no quintal. Só que ele não falava com ele mesmo, ela disse. Ele respondia como se estivesse ouvindo uma mulher. Abaixava a cabeça, sorria, discutia, e no fim da conversa, se ajoelhou no meio do capim e gritou o nome da Cecília. Depois disso, ninguém mais tentou se aproximar. Só quem mantinha algum contato era o Theo, o irmão dele. Mas até Theo confessou que tinha medo. Disse que certa vez, ao entrar na casa para ver como o irmão estava, encontrou o quarto principal trancado com tábuas por dentro. Do lado de fora dava para sentir um cheiro forte, de vela queimada com bicho morto. Mauro só disse: "Tem coisa que é melhor deixar quieta." A casa foi se enchendo de coisas estranhas. Garrafas com líquidos escuros nos cantos, frascos de perfume antigos sem tampa, bonecos com alfinetes fincados nos olhos. Mauro dizia que aquilo era proteção, que depois do que fez, precisava manter longe quem veio cobrar. Na padaria, alguém comentou que viu ele indo para o mato com uma sacola preta e voltando coberto de terra, como se tivesse enterrado algo. Teve também um menino, o Rafael, que jura que viu Mauro ajoelhado atrás da escola, com uma cruz desenhada no chão e um retrato antigo queimando bem no meio. A diretora pediu para ninguém espalhar isso, mas a história já estava correndo como fogo em palha seca. Foi quando o pior aconteceu. Numa noite de sexta, a última do mês, a casa de Mauro pegou fogo. Um clarão vermelho tomou o céu, e o cheiro de coisa queimada acordou meio bairro. Os bombeiros chegaram, mas o estrago já estava feito. Só restaram as paredes chamuscadas e uma estrutura torta de ferro no meio do que era a sala. Mauro não morreu, mas foi internado com queimaduras nas costas e sem conseguir falar por 3 dias. Quando voltou a si, só dizia uma frase: "Eu vi ela, eu vi." Mas não era mais ela. Ninguém entendeu o que ele quis dizer. Uns acham que foi delírio, outros que a própria Cecília, ou algo que se fez passar por ela, voltou para cobrar o que era dela. Depois disso, Mauro sumiu do mapa. Theo contou que ele foi viver num sítio afastado, sem luz, sem vizinho, só com umas galinhas e um cachorro mudo. Nunca mais apareceu por aqui. Mas o que me deixa mais inquieto é o que aconteceu depois. Na parede da casa queimada, dias depois do incêndio, apareceu uma marca, uma espécie de desenho feito na fuligem. 2 silhuetas de costas, uma com um véu comprido e outra ajoelhada diante dela. Os mais velhos disseram que era só sujeira, mas ninguém se arriscou a limpar. Até hoje, se passo por aquela rua à noite, sinto um peso no ar. Como se algo ali ainda não tivesse terminado. Tem coisas que a gente tenta dominar à força, mas o amor, ou o que a gente pensa que é amor, não pode ser puxado por corda. Mauro aprendeu isso tarde demais. Nunca brinque com aquilo que você não entende. E, principalmente, nunca peça a presença de alguém que quis ir embora. Às vezes, ela volta, mas volta com outra cara,